Sérgio Lírio, ele é mestre em teoria da comunicação, tem MBA em finanças, atuou na Folha de São Paulo, na Isto é Dinheiro, e hoje é redator-chefe da Carta Capital, do respeitado e admirado Mino Carta. Com o fluxo de informações, Lírio trabalha com uma tiragem de 65 mil exemplares semanais que firmam o compromisso da verdade com o leitor. A Carta Capital está na vanguarda de suas publicações e é leitura certa de críticos da política, economia, cultura, não apenas do Brasil, mas de todos os pontos do globo. Eu convido Sérgio Lírio. Boa noite a todos. Eu pretendia hoje começar essa palestra pedindo desculpas, porque eu não estou de blazer, não vim arrumado, não tenho um slide para passar, mas o Piola apareceu aqui antes, fez a mesma coisa e salvou minha cara, então eu não vou pedir desculpas não, só vou agradecê-lo. Obrigado, Piola, você foi meu álibi. Eu queria agradecer também ao convite da Revista Sem Fronteiras, do Denis. Primeiro, obviamente, pela hospitalidade da família dele, a recepção aqui em Foz, e também pela oportunidade de me trazer de volta a essa cidade. Eu realmente estive aqui, já se vão 15 anos, né? Já vai muito tempo, e eu fiquei muito impressionado com as mudanças que eu vi, com o que eu tenho visto. E fiquei particularmente impressionado com todas as coisas maravilhosas que eu vi aqui, com o Parque das Aves, pela organização, pela recepção, pelo fluxo das coisas, pelo cuidado que tem com os animais. Eu, um pouco antes de vir para cá, semana retrasada, estava de férias, fui a Paris com a família, e você sabe, obviamente você sabe muito bem que o mundo hoje está abarrotado de brasileiros, você tropeça com brasileiro pelas ruas de todo mundo. Paris, muito mais. Os cardápios hoje oferecem, né, versões em português. Você entra nos passeios turísticos, tem áudio em português do Brasil. E eu fui num restaurante lá, e na saída, na hora que eu paguei a conta, saindo, vira o garçom para mim e fala: vai, Corinthians! Tal. Você vê como é que está a coisa. Eu resolvi não explicar para ele que eu era mineiro, que eu torço pelo Cruzeiro, ficou pelo vai, Corinthians mesmo. Mas eu queria dizer o seguinte: nesse passeio eu fui a um parque chamado Parque da Aclimatação, que tem um pequeno aviário, tem um mini zoológico, um pequeno aviário. E tinha um grupo de brasileiros falando assim: olha, tal, mas essas coisas não tem no Brasil. E é uma percepção da parte do Brasil que é assim mesmo, mas não é verdade. Tem no Brasil. Tem aqui em Foz uma coisa maravilhosa, como tem outras experiências fora, em várias partes do Brasil, que mostram uma mudança profunda da dinâmica econômica e social do Brasil, que, infelizmente, a cidade onde eu moro e a região onde eu moro não percebe isso, né? São Paulo e o Rio de Janeiro, hoje, são a vanguarda do atraso do Brasil, porque as coisas lá andam mais devagar, o ritmo é outro, é muito mais lento. E, às vezes, eu fico pensando, obviamente, o Brasil tem muito por fazer, nós estamos muito aquém das nossas potencialidades. Realmente, as pessoas têm que estar revoltadas com o fato de que a gente não tem um transporte público que funciona, que a segurança não funciona, que não tem saúde, educação. Mas esse pessimismo atual, ele destoa e ele esconde, quer dizer, ele não tem nos levado a pensar muito no imediato, muito no momento, e não olhamos a perspectiva. E quando eu venho numa cidade como essa, que eu tive há 15 anos, isso me dá uma perspectiva de longo prazo, e eu vejo que muita coisa mudou, e muita coisa está mudando. E a gente não pode, de uma noite, ser tão esquizofrênico, sair de um otimismo genial, um otimismo, vamos agora, somos o país do futuro, e cair num pessimismo assim que dá vontade de tomar um Lexotan ou se matar. Quer dizer, é um distúrbio que nós estamos perdendo a perspectiva um pouco. E eu quando eu ando assim, e felizmente eu tenho tido nos últimos tempos a oportunidade de sair, fazer palestras, às vezes fazer reportagem e conhecer experiências, e elas são magníficas. O Centro-Oeste, com a produção, com as fronteiras agrícolas, as mudanças que estão acontecendo no Nordeste, e que isso é fruto de um processo longo já, que inclui várias boas coisas que foram feitas e que
e que a gente, às vezes, se esquece. Então, eu acho que a gente não podia perder essa perspectiva. Eu agradeço muito ter tido essa oportunidade de vir à Foz e perceber isso. Eu fui chamado aqui um pouco para falar sobre o futuro da comunicação e do jornalismo. Imagino que devam ter aqui alguns estudantes de jornalismo. Eu, lá na Carta, recebo, pelo menos uma vez por semana, estudantes de jornalismo, de comunicação, e eles têm sempre, no final, sempre a mesma angústia. Eles me perguntam o que vai acontecer, o que eles devem fazer. E a minha recomendação é a seguinte: você está em que período? Normalmente é segundo, terceiro período, segundo ano, quarto. Eu falo, você tem tempo agora, sai do jornalismo e vai fazer outra coisa. Por exemplo, vai ser engenheiro. Outro dia eu conversei com um cara da área de petróleo, tem engenheiro recém-formado, com salário de 40 a 50 mil reais na área de petróleo. O cara me disse o seguinte: para arrumar um emprego hoje em engenharia, basta você ter um diploma e estar respirando. Aí você arruma um emprego, você não precisa nem grandes possibilidades. Mas aí, falando no caso do jornalismo em si, realmente as mudanças tecnológicas elas estão tendo um efeito sobre os meios de comunicação. Quando você está trabalhando, você está ligado a essa área, você tende a achar que o seu futuro sombrio corresponde ao futuro sombrio da humanidade. Mas não é verdade. As novas tecnologias elas só são um impasse para os meios de comunicação. E para as empresas também, eu vou dizer por quê. Mas elas se tornaram um instrumento, a internet, as redes sociais, incrível para a sociedade. E é isso que as pessoas precisam entender. Ela possibilita questionar os poderes e exigir transparência dos poderes em qualquer nível. E eu estou falando qualquer poder, não só o poder político. Ela, por exemplo, questiona o poder que os meios de comunicação têm de mediar, e a gente sempre mediou, os meios de comunicação, a mídia sempre mediou de cima para baixo, ou seja, a gente sempre se colocou acima de quem recebia o que a gente dizia, e essa relação está mudando. Nós temos que agora vir dialogar. É uma coisa muito mais transversal, que vai de um lado para o outro. Quer dizer, quem recebe também produz, questiona. Isso também acontece com as empresas. A quantidade hoje, não basta mais gastar a fortuna que as empresas gastam fazendo publicidade, sendo que existe hoje na internet uma reação não só à publicidade tradicional, mas aos erros dessas empresas. Vocês devem conhecer vários casos, não preciso citar nenhum, de erros cometidos por empresas que se tornam transparentes porque isso viralizou nas redes sociais, porque um usuário começou a dizer que ligou ao outro, que ligou ao outro. Isso também acontece na política, né? As manifestações de junho foram o que foram por causa do potencial que as redes sociais tomaram. Quer dizer, então, todos os poderes hoje, em todos os níveis, precisam ser mais transparentes, precisam se relacionar de forma diferente. Mas isso ganha um ponto fundamental, que é o seguinte: isso também abre uma possibilidade, e é um ponto que eu queria chegar, é o seguinte, de uma discussão e de uma reflexão nas cidades. Né? Às vezes a gente reclama muito do mundo, e reclama de uma forma muito genérica, mas não atua onde a gente precisa atuar. Porque onde é que a gente vive os problemas? A gente não vive os problemas em Brasília. A gente pode achar que a maioria dos problemas saem de Brasília, mas onde é que a gente vive eles? Onde é que a gente tem um problema de trânsito? É na rua da nossa cidade. Onde é que está o nosso problema de segurança? É na nossa cidade. Onde é que temos que enfrentar os problemas de comunicação? É na nossa cidade. E a sociedade brasileira, ao longo do tempo, acho que isso faz parte do aprendizado democrático, dos avanços, ela não se exercitou para exercer os seus direitos na cidade. E agora me impressiona muito essa experiência que vocês estão fazendo em Foz, porque o caminho é muito esse. Quer dizer, quando você tem o CODEFOZ, um conselho de desenvolvimento suprapartidário, reunindo pessoas dedicadas a pensar essa cidade para o futuro, a ter projetos que independam de quem estiver no poder, que sejam de longo prazo, isso é um caminho. E as redes sociais e a internet contribuem isso, porque é um caminho para pedir mais transparência, para atuar com mais clareza, para você poder cobrar e você conseguir transformar os seus desejos pessoais num grupo
num grande grupo, né, capaz de pressionar. Você vê também a importância de você ter um núcleo educacional, as transformações que estão sendo feitas via tecnologia, a forma de se pensar a educação diferente que FOSS está conseguindo. Temos o exemplo aqui do nosso amigo Bus, que fez uma palestra aqui brilhante. Quer dizer, diante da barreira que o poder econômico criou para a inserção na política, como ele, com uma experiência muito simples, juntou alguns amigos, usou a internet, foi basicamente a internet, né? Muito barato, ele conseguiu mais votos do que senhores que gastaram milhões. Esses são os caminhos, é isso que a gente tem que pensar um pouco nessa era de mudanças tecnológicas, porque há uma necessidade também da gente mudar as relações da comunicação. Os meios de comunicação, como todo poder, eles têm, e como todos os poderes foram sendo formados, eles têm problemas graves. Nós chegamos a um ponto que se está acontecendo no mundo, mas acontece muito no Brasil, de uma concentração que é antidemocrática. Eu queria dizer para vocês, talvez vocês estejam satisfeitos, achem que está tudo bem, mas não é assim. Eu queria dizer para vocês que não existe nenhum lugar no mundo onde um único canal de TV, um único grupo de comunicação detenha tanto poder e tanto dinheiro como acontece no Brasil. Não há nenhum lugar do mundo onde isso aconteça. A Rede Globo sozinha fica com 60% de toda a receita publicitária do Brasil. Uma única empresa. 40% é dividido, você pensa, para tudo mais. Para todas as outras TVs, para todas as outras rádios, para todos os outros jornais e revistas de grande porte e para toda outra imprensa regional. Isso é um poder que não acontece no mundo e é ruim, porque isso diminui a diversidade, diminui a capacidade de você ter pontos de vista diferentes. E sem diversidade, o debate público fica reduzido, fica pequeno. Por quê? Porque as fontes de informação, as pessoas que refletem sobre isso, o número de grupos capazes de influenciar isso são pequenos. E aí eu volto a esse tema inicial que eu estava falando. Por que nosso pessimismo está tão grande nesse momento? Por que o mau humor é tão grande? E, às vezes, o mau humor contamina, inclusive, a própria crítica. Porque nós temos que fazer a crítica qualificada, né? Nós temos que aprender a fazer a discussão pública e a discussão das coisas de uma forma coerente, vendo o que está acontecendo no mundo, como é que foi feito, quais as diferenças, né? Não ser, de certa forma, como se age, com mentiras e calúnias dos dois lados. Isso precisa melhorar. Eu acho que nesse ponto a internet às vezes faz um mal, as redes sociais fazem um mal, né? Porque também é um espaço de muita calúnia, de muito preconceito. Isso precisa mudar. Quando eu exalto as redes sociais, eu acho que ela tem o potencial, mas as pessoas precisam fazer um pouco menos de selfie, né? Fotografar um pouco menos de comida e parar de reproduzir tanta barbaridade que você vê aí sobre todos os temas, que é uma coisa terrível. Né? Mas é um instrumento que a gente precisa usar melhor, mas eu acho que também faz parte desse aprendizado, de um aprendizado democrático que o Brasil tem passado e tem construído, e ele não é um caminho, ele não é fácil, ele é difícil mesmo. Às vezes as pessoas se desanimam com o caminho da democracia, porque ele não é linear, né? Eles às vezes vai e volta. Às vezes você tem a sensação de que tudo vai se perder. Mas a vantagem dele é o seguinte, ele é mais duradouro. Né? Nada melhor do que construir consensos e mudar a realidade, numa discussão aberta, numa discussão livre, onde a maioria participe, onde o desejo dessa maioria legítimo se consolide, do que numa coisa que vem de cima para baixo, né? Como nós vivemos já num passado não tão distante. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, e eu acho que é o seguinte, esse fortalecimento da mídia local, né, eu vejo essa experiência aqui que a Sem Fronteiras está fazendo, abrindo um novo espaço,
Eu acho que precisa ter uma mídia local fortalecida, forte, crítica participativa, independente, para ajudar localmente que esse debate avance. Eu espero que esse evento que a Sem Fronteiras está fazendo aqui, que ele seja um de muitos, porque o futuro que a gente está aqui debatendo, ele só se constrói dessa forma. Ele se constrói com ideias, com discussão, com debate público, com participação popular, com participação de cada um, com a cidadania. Isso realmente é um trabalho de longo prazo e ele deve ser exercido ao longo do tempo, não só de 2 em 2 anos, quando a gente tem eleição. Então, por isso, eu agradeço muito o convite, fiquei muito honrado. Acho essa iniciativa incrível. Já conversei com o Denis, no que a gente puder ajudar, no que a gente puder participar disso, eu vou estar aberto, né? E queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a paciência e dizer que eu tenho certeza que essa minha palestra vai ser a mais aplaudida, não porque eu falei, mas é porque é a última e a gente vai para o coquetel. Muito obrigado.